vou apresentar mais um caso clínico da discussão de casos complexos, essa é a sessão 6. Eu me chamo Vanessa e sou biomédica. Veio uma paciente para a gente, mais ou menos em março, uma paciente MRSM com 59 anos, veio com diagnóstico de sangramento transvaginal e anemia, e uma solicitação de 2 CHs para ela. A tipagem dela não teve discrepância, foi B positivo, né? E aí, o teste direto da antiglobulina foi negativo, mas ela tinha uma pesquisa de anticorpo irregular positiva, ela já tinha histórico, inclusive. E aqui era o painel dela, o primeiro painel dela. Ela tinha... ela apresentava apenas em LIS, 3 cruzes, o painel todo reativo, apenas uma hemácia que não reagia, que era a hemácia 8, e o autocontrole negativo. Ela tinha vindo em 2013 e ficou com esse histórico desse anticorpo não identificado, não transfundiu mais, mas também não tinha uma fenotipagem completa, certo? Ela só tinha RH e KEL, MNS, DUF e KID. Vanessa, vamos voltar lá para o painel para a gente dar uma olhadinha, né? Nessa época, em 2013, era uma época que o laboratório de imuno ainda estava começando a trabalhar, né, de uma forma um pouco diferente, e a gente, na época, não sabia o que a gente podia fazer além disso. O que foi feito na época para ela? A gente achou que pudesse ser uma associação de anticorpos, a ala de sorção foi negativa, parecia que o anticorpo tinha ligado a todas as hemácias da ala de sorção. Na fenotipagem habitual, não encontramos nada muito diferente. E ela não foi prosseguido o estudo porque era uma indicação transfusional incorreta. Hoje a gente sempre vai até o final, né? Até a gente conseguir identificar o anticorpo. Mas antigamente a gente às vezes não ia até o final e muitas vezes a gente tinha esse histórico de anticorpo não identificado porque a gente não prosseguia a investigação. Hoje a gente continua às vezes tendo, né? A gente inclusive levanta isso como indicador de anticorpo não identificado no laboratório, mas hoje a gente sabe que a gente prossegue um pouco mais do que a gente fazia anteriormente. Era uma transfusão, como eu falei para vocês, mal indicada. Por quê? Porque era uma paciente com anemia ferropriva por conta do sangramento menstrual, né, exagerado. E, na época, foi orientado que fizesse ferro, que procurasse o ginecologista, e ela não precisou transfundir mais, até ela aparecer recentemente, né, Vanessa? Diga lá o que aconteceu agora. Então, a gente repetiu a tipagem B positivo e agora a gente tem 3 hemácias na PAI, certo? O TAD dela continuou negativo e aí apenas uma hemácia deu um pouco mais fraca, foi a hemácia 2. Nós hoje também temos 3 painéis. Antigamente a gente só tinha 2, a gente só tinha o LIS e o enzimático. E hoje nós temos 2 LIS e 2 enzimáticos. O painel continuou todo positivo, tanto em LIS quanto em enzima, nos 3 painéis. E... só um minuto, voltei aqui. E o autocontrole dela deu fracamente reativo apenas em LIS. O enzimático, o autocontrole enzimático foi repetido, continuou negativo. Então, sobe um alerta de sangue raro. E aí a gente já tem que falar com o médico hematologista, ainda mais sabendo o histórico que ela tinha. Todos os problemas acontecem. A paciente, ela tinha apenas uma amostra. Então, a gente continuou fazendo todos os testes apenas com essa amostra. E pediu mais amostras. Mas como ela não tinha uma fenotipagem completa, a gente tinha que fenotipar estendido agora e completar a fenotipagem dela. Então, quando a gente fenotipou, a gente viu que o Lútero B era negativo. A fenotipagem dela apresentou aqui esse Lútero B, que na mesma hora eu já
falei com a doutora Denise e falei também com o doutor Franklin, que era o médico do dia, porque a paciente também estava com sangramento e quando a gente tem esses painéis muito positivos, a gente precisa entrar em contato na mesma hora com o médico hematologista, para ele poder também falar com o médico da paciente. Então, era realmente um sangue raro, uma paciente Luar positivo com Lubeneg. E aí, pedimos novos tubos para fazer uma adsorção, porque a gente precisava saber se ela tinha algum outro anticorpo por trás. E também já fomos fazendo testagem com as hemácias selecionadas. E a gente conseguiu confirmar um antilúteram B. A gente tinha também no nosso estoque 3 bolsas Lubê negativo, só que apenas 2 eram O positivo. E ela, no caso, como ela era B, não podia receber o A. Então, uma bolsa era Luar, Lubeneg, e a outra era Lubeneg, que a gente já separou para ela e convocou já outro doador para realizar essa transfusão. E aí, Vanessa, sistema... Oi, doutora. Deixa eu interromper um tiquinho. Eu queria que a gente revisasse o painel de 2013, que foi exatamente o que a gente fez no momento, né? Então, a gente tinha um painel hoje todo positivo, mas tinha um painel em 2013 que era um anticorpo não identificado. Ele não reagia em apenas uma hemácia. E o que foi que a gente identificou? Que eu acho que, na verdade, esse é o tchan desse caso, né? Pronto. Vocês... Pode falar. Pronto, vou falar. A gente identificou que a hemácia que ela era negativa era justamente Luar positiva. Então, apresentou aqui um efeito de dose. Ela não reagia em enzima, mas nessa hemácia que tinha esse Luar positivo, ela era realmente negativa. E também, quando a gente fez a adsorção, ela reagiu com todas as hemácias, menos com a hemácia que era Luar positivo. Então, ele realmente, esse anticorpo, ele apresenta esse efeito de dose quando tem Luar Lubê positivo. E assim, essa percepção desses anticorpos com efeito de dose contra antígenos de alta frequência são muito importantes para a nossa prática. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né, ao longo do tempo que está na imunohematologia, ter um olhar um pouco diferenciado para essas hemácias que têm antígeno de baixa frequência positiva quando a gente está olhando um painel todo positivo. Frequentemente, a gente se depara com algum anticorpo contra antígenos de alta frequência que tem efeito de dose. Então, esse caso é um caso bem característico, né, em que a gente pode perceber que se a gente tivesse tido esse olhar em 2013, né, que é, como eu falei para vocês, é um olhar que a gente adquire com a experiência do dia a dia. Talvez a gente tivesse realmente já percebido a possibilidade de ser um anti-Luteran B aqui. A gente frequentemente encontra, né, estava até falando com os meninos, por exemplo, um anti-Diego B com efeito de dose. Então, a gente vai no painel, um painel muito positivo, né, com várias hemácias reagindo de forma positiva, mas onde tem o Diego A, eu teria uma reatividade mais fraca ou não teria reatividade com aquela hemácia por conta do efeito de dose. E a gente sempre tem que lembrar desse efeito de dose na hora que a gente interpreta um painel assim. Então, eu acho que esse painel é um painel para realmente chamar a atenção da gente e fazer com que a gente aprenda a ter esse olhar do anticorpo contra antígeno de alta frequência com efeito de dose, quando eu consigo olhar para o painel e ver um baixa frequência presente. Então, eu acho que essa era o que a gente queria aprender com esse caso. E eu acho que tem outra coisa que a gente queria aprender com esse caso. Esse caso, vocês lembram que a gente tinha, inicialmente, a gente está olhando aqui na tela, um painel enzimático negativo. E depois esse painel enzimático ficou positivo também. Então, o que acontece com os anticorpos? Os anticorpos, muitas vezes, não leem os livros. Então, a gente tem que ter cuidado
para falar ao pé da letra o que acontece com aquele anticorpo. Às vezes, um anticorpo de um único paciente pode ter comportamentos diferentes em momentos diferentes. Então, cuidado também de seguir muito à risca o que o livro está dizendo, porque às vezes a gente pode deixar passar alguma coisa. E quanto mais a gente puder fazer de fenotipagem estendida, mais prudente, acho que mais acurado vai ser nossa avaliação. Claro que a gente tem mais de 360 antígenos eritrocitários diferentes. A gente não vai conseguir fazer de todos, mas o que a gente conseguir fazer dentro da nossa rotina é mais seguro para a gente, né? E às vezes lembrando, eu não tenho anti-Luteran B no meu estoque de reagentes, mas eu posso ter um anti-Luteran A. Então eu posso às vezes trabalhar com o antitético para ver se ele é presente ou ausente. Então, é muito importante que a gente também tenha isso em mente. Eu posso até não conseguir confirmar que o de alta frequência está ausente, mas se eu conseguir dizer que o meu de baixa frequência, que é o antitético, está presente, eu já tenho uma dica a mais do que pode estar acontecendo. Então, a gente, no Hemoce, né, já há alguns anos, desde 2013, 2014, a gente busca doador raro Luteran B negativo. A gente não faz na nossa rotina de doador a avaliação do Luteran A. A gente faz só do Luteran B. Então, se eu tenho um doador Luteran B negativo, aí sim eu faço avaliação para o Luteran A. Então, a gente tem essa rotina já há bastante tempo, a gente tem um pool grande de doadores, eu acho que a Vanessa vai comentar isso quando ela falar sobre os antígenos. Vanessa, pode ir para frente. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria saber dos serviços do Brasil que estão aqui, quais que costumam usar o Luteran B, o perfil de fenotipagem de Luteran para todos os pacientes. Essa é uma rotina do Hemoce, mas na época que eu estava em Ribeirão Preto, por exemplo, eu não fenotipava para Luteran nunca. Então, assim, eu queria saber quem que trabalha com essa rotina de fenotipagem de paciente para Luteran e de doador também. Nós realizamos, Denise, aqui no Espírito Santo, no Hemoce, tanto para doador como para paciente, tanto Luteran A como Luteran B. Certo. Vocês usam Luteran A e Luteran B para doador sempre? Também, né? O perfil, né, o perfil 3, aí já tem o Luteran A e Luteran B da Biorádio. Sim. A gente prefere fazer tudo. Entendi. Vocês usam perfil, então, para fenotipar os doadores? Doadores também. Isso, ótimo. Perfeito. A gente, na verdade, sempre teve uma dificuldade financeira em relação a colocar o perfil no doador, né? Então, como ele fica mais caro, né, Russo, a gente acaba usando os antígenos isolados. A gente não usa o perfil aqui. A não ser que seja um doador... Pode falar. Desde 2000. Desde 2001 eu uso esse perfis da Biorádio, tanto para paciente como para doador. Excelente. Às vezes pode aparecer algumas coisas aí estranhas. A gente leva um susto, né? Exatamente. Pronto, muito bom. Quem mais está aqui de fora? Everaldo. Como que é a rotina em Santa Catarina? Bom dia. Bom dia. A gente não fenotipa de rotina, né? Mas nem doador e nem paciente. Mas a gente já teve casos, né, de paciente com anti-Luteran B e aí a gente já tem alguns poucos doadores fenotipados, mas não faz parte da rotina. Ótimo. Quem mais que é de fora que está aqui que pode contar a experiência do serviço? Tem vários nomes aqui que eu não conheço. Alguém mais pode comentar? Acho que está todo mundo envergonhado hoje. Então, vamos para frente. Vanessa, pode continuar. Então, ele foi descrito, o sistema Luteran foi descrito pela primeira vez em 1945, primeiro com o Luteran A, que era um antígeno de baixa frequência, que era uma paciente com lúpus recebeu uma transfusão que o doador tinha esse antígeno Luteran A. E ela já tinha anticorpos, que era o C pequeno e o N. E aí ela desenvolveu também esse de baixa frequência, que é o Luteran A.
Mas só a partir de 1956 foi que descreveram seu antitético, que foi o Lutherambê. E ele tem o ISBT 005, então ele foi um dos primeiros a serem descritos, e possui 27 antígenos. Ele está presente na superfície das hemácias. Ele tem uma função que ele é receptor para a laminina, que é uma proteína que está presente em todas as membranas celulares. E essa glicoproteína do lútero, ela está amplamente distribuída nos tecidos como cérebro, coração, pulmão, placenta, músculo esquelética, hepatócito, fígados. E ele tem os genes polimórficos raros e os genes frequentes, né? Os antígenos frequentes. Eles são pouco desenvolvidos ao nascimento, então a doença hemolítica do feto recém-nascido, ela é pouco frequente, e a prevalência dos fenótipos comuns, que é LUA, o LUA B-, ele está 0,2% da população apenas, e o B positivo, LUB positivo, em 92%, LUA B 7%, e o LUA B- é muito raro. Os anticorpos do sistema Lútero, eles são resistentes às enzimas ficina, papaina e ao tratamento com EDTA-glicina ácida. Eles são destruídos pelo tratamento com as enzimas tripsina e alfa-quimotripsina, e a maioria dos anticorpos não reagem com as hemácias tratadas com os reagentes DTT e AET. E eles também não são frequentes. O LUA, o anti-LUA, ele tem aglutinina salina da classe IgM, que pode ocorrer naturalmente, que reage melhor na temperatura ambiente do que a 37 graus. E não há caso de reação transfusional imediata ou grave relatado. Já o LUB, a maioria são da classe IgG e são reativos a 37. Ele só vai aparecer mesmo se por gestação ou por transfusão. Então, reações geralmente são mais fracas. Quando a gente tem um anti-Lutherambê, a reação ela vai ser realmente mais fraca quando tem esse efeito de dose, que o LUA é positivo também. E vai ser mais fraco também com as hemácias do sangue de cordão, já que ele não é tão presente, não é tão aparente. Em reação transfusional, ele vai dar uma sobrevida menor para as hemácias transfundidas e uma icterícia, mas não vai ter hemólise aguda ou grave, não há casos relatados. E a gente tem o fenótipo LUA B-, né? Que ele tem 3 explicações genéticas para essa forma. Ele pode ser do tipo dominante, recessivo ou ligado ao recessivo, no caso, o X. O tipo dominante, ele pode apresentar a forma INLU, que ele é o inibidor do Lútero, mas ele não vai produzir um anti-LU3. Eles expressam uma pouca quantidade do antígeno Lútero, mas ele também não vai produzir aquele anti-Lútero 3. Só que aí é só a partir da genotipagem que a gente consegue identificar. O tipo recessivo, ele vai ser os alelos silenciosos LU-LU, e ele possui uma dose única do LUB. Esse tipo recessivo é o mais perigoso, ele só pode realmente receber o LUA B-, porque ele vai produzir um anticorpo que se chama inseparável, que é o anti-LU-AB, que eles falam assim no livro. E ele é denominado anti-LU3, que ele é parecido com o JK3, que o paciente ele só vai poder receber se ele tiver o LUA-LUB- negativo mesmo. E aí tem o último tipo, que é o inibidor recessivo ligado ao X, que foi descrito apenas em uma família,
lá da Austrália, e só os membros masculinos que tinham esse LUA-B-. Então, ele tinha vestígios de LUB e foi detectado por adsorção e eluição. Mas também não vai criar aquele anti-LU3. E tem o Lutera anti-LU3, esses são os três principais. É um anticorpo raro que reage com todas as hemácias. O antígeno LU3 está presente sempre que o LUA e o LUB são positivos. E ele é reativo na fase de antiglobulina. Não tem muitos relatos, assim, pelo menos no livro que eu li, sobre esse antígeno. Tinha poucas coisas falando sobre ele. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Vanessa. Durante a aula, fui fazer o levantamento aqui, o que a gente tem de doador no nosso registro de sangue raro, né? Nós temos 44 doadores LUA mais, LUB menos, e temos 50 doadores LUA menos, B menos. Na verdade, é bem frequente até na população cearense esses fenótipos. E a primeira vez, na verdade, que eu me deparei com o anti-Luteran B foi a partir de um caso que Ribeirão Preto identificou, de uma paciente cearense que tinha ido fazer uma neurocirurgia em Ribeirão, tinha também um histórico de anemia ferropriva por sangramento transvaginal, e foi visto um anticorpo que reagia com tudo, e no final das contas era um anti-Luteran B, numa paciente LUA mais B menos. Então, aqui realmente no Ceará, de vez em quando a gente se depara com esses casos, né? Mas foi a primeira vez que a gente viu no nosso laboratório um anti-Luteran B. A gente tem os fenótipos negativos, de vez em quando nós somos acionados pelo sangue raro, né, pela coordenação de sangue hemoderivados, para mandar sangue de algum doador nosso para algum serviço, porque realmente a gente tem bastante desses doadores no nosso registro, mas foi a primeira vez que a gente realmente encontrou uma paciente com anti-Luteran B. E no final das contas ela não foi transfundida, apesar de que a gente acabou convocando o doador com medo, porque ela estava com sangramento transvaginal ativo. Ela foi enviada para um serviço com ginecologia, onde ela estava internada no interior do Ceará, não tinha ginecologista para avaliá-la naquele momento, e acabou controlando o sangramento e fazendo reposição de ferro intravenoso com melhora do nível de hemoglobina sem necessidade transfusional. E aí eu gosto sempre de reforçar o papel do PBM aqui na imunohematologia, né? Então, assim, toda vez que a gente se depara com um paciente com anemia, não significa que a transfusão é a solução. Então, a transfusão, quando bem indicada, na verdade, ela tem que ser insubstituível. Quer dizer, eu não tenho outra opção terapêutica para aquele paciente naquele momento. Uma paciente como essa, por exemplo, se ela tivesse realmente um sangramento grave, com instabilidade, talvez a transfusão em algum momento pudesse ser a solução. Mas, como ela não chegou a esse ponto, o ferro é a melhor solução. Eu gosto muito de falar de PBM, eu acho que ele é um aliado muito grande da Imunemato. Nós conseguimos formar uma equipe de médicos hematologistas, hemoterapeutas de sobreaviso aqui, para que a gente possa ter essa discussão sempre. E como a Vanessa falou, a gente tem uma rotina na Hemorrede do Ceará, que é que na hora que o paciente tem um anticorpo que reage com tudo, que pode ter o autocontrole positivo ou não ter esse autocontrole positivo, o médico hemoterapeuta tem que ser acionado imediatamente, antes até do prosseguimento dos testes, para que a gente comece a conversar com o médico assistente e definir qual é a melhor conduta e o que a gente pode fazer de mais urgente. A gente vai ter alguns casos discutidos no futuro de anemia hemolítica autoimune, mas eu sou um pouco traumatizada com um caso específico de um rapaz super novo, acho que tinha 24 anos, 22 anos, que fez uma anemia hemolítica autoimune, que em poucas horas ele hemolizou tudo e mais um pouco, o médico não quis transfundir e o paciente foi a óbito. Então, assim, eu acho que a gente não tem tempo a perder nesses casos, né? A gente tem que conversar com o médico assistente o mais rápido possível. E eu acho que o hemoterapeuta, eu falo que o grande papel, na verdade, do hemoterapeuta é servir de tradutor do médico que não entende nada da imunohematologia,
para quem está na bancada que não costuma ver paciente. Então, é importante essa comunicação e é uma coisa que eu acho que todo serviço tem que ter. Na verdade, eu não só acho, como a gente tem uma RDC falando que tem que ter nos hemocentros um médico de sobreaviso o tempo inteiro, né? O serviço de hemoterapia maior tem que ter esse médico de sobreaviso organizado. E a gente conseguiu organizar isso já faz um tempo. Quando eu voltei para Fortaleza em 2013, era basicamente eu, esse sobreaviso, mas no final de 2014 a gente organizou uma escala de sobreaviso. E esse sobreaviso vem sendo bastante útil para evitar transfusões desnecessárias e facilitar esse entendimento entre o laboratório e o médico assistente, porque essa conversa muitas vezes é difícil, né? E aí vem uma outra pergunta para quem está aqui. O serviço de vocês tem sobreaviso de hemoterapeuta que entenda de imunohematologia? Eu acho que eu vou deixar todo mundo meio envergonhado. Então, eu vou mudar minha pergunta. O serviço de vocês tem sobreaviso de hemoterapeuta? Sim, Denise. Ótimo. 24 horas, 7 dias por semana? Sim. Ótimo, maravilha. Você percebe, Wilson, também a diferença? Porque você também é médico, não é isso? Eu sou patologista clínico. Pronto. A diferença que a gente faz nessa vida? Lá em cima, no nosso Hospital das Clínicas, porque aqui agora eu estou no Hemocentro, mas aqui tem o Hospital das Clínicas, aí nós temos o hematologista, hemoterapeuta de plantão, 24 horas. E é isso mesmo, acho que realmente dá uma ajuda boa, né? Importantíssimo. Nós também tivemos caso de anti-Luther B, foi só um caso também. Nós ficamos até em dúvida, até nós mandamos para fora também para ajudar nessa identificação também, mas foi um anti-Luther B. E o paciente era os dois negativos, tá? Luther B. Já tem um tempinho já. Já tem um tempinho já. Muito bom, muito bom. Quem mais, gente? Lúcio. Isso, bom dia, meu nome é Lúcio, eu trabalho lá na Hemose, aqui no estado de Sergipe. E sobre esse caso, na discussão, como é que foi a prova cruzada com a bolsa? Deu positivo, deu negativo? E outra coisa, mesmo que tenha, mesmo que tenha dado positivo, como é que vocês fariam esse contato com o médico? O médico aceita, não aceita? Era essa a minha decisão, sabe? Porque eu tenho muito problema a respeito sobre isso, sabe? Que a gente sabe que o paciente precisa das bolsas e a gente chega a certo tempo que a gente fica paralisado, né? Tá? Então, é um problema sério esse. Essa que é a discussão que você colocou em pauta de estar em contato com os médicos é muito importante mesmo, sabe? Infelizmente, não tenho esse contato, porque não sei se o meu plantão geralmente é no sábado e domingo, o meu são sempre sábado e domingo, e geralmente eu não encontro essas pessoas, né? Então, tá aí, sabe? Pronto. Mas eu queria saber como é que foi a prova cruzada, se deu positivo, se deu negativo deste paciente. Pronto, a gente, na verdade, tem uma rotina aqui em Fortaleza de só cruzar depois que a gente definir para onde está indo. No caso, a gente já tinha o fenótipo estendido e, por sorte, a gente tinha bolsa com o mesmo fenótipo do paciente, né, Luther B negativo, no estoque. Então, a PC foi compatível. A gente tem duas rotinas bem diferentes aqui, certo? Que é a rotina da bolsa incompatível por autoanticorpo e daquela bolsa incompatível por haloanticorpo ou por provável haloanticorpo. A nossa requisição de transfusão aqui no Ceará já tem um termo, aquele termo de consentimento para liberação de bolsas incompatíveis no rodapé. Então, na própria RT, o médico pode assinar se for um autoanticorpo. Se for um haloanticorpo, essa declaração de consentimento médico é uma declaração diferente, certo? É individualizada, personalizada, porque uma coisa é um autoanticorpo em que eu vou ter uma bolsa incompatível, mas com uma chance muito pequena de ter qualquer intercorrência. Entendi. A outra coisa é um haloanticorpo causando a incompatibilidade. E nesse caso, realmente, a gente personaliza a carta.
essa declaração. A gente fala qual é o anticorpo, qual o risco que aquele anticorpo pode trazer ao paciente, e a gente sugere fortemente que, além do médico assinar, né, além do médico assistente assinar, que o paciente ou a família assinem junto, porque é uma situação em que você pode causar hemólise. Por mais nesse caso, né, que a gente sabe que o anti-Luteran B não está associado geralmente com uma reação hemolítica imediata, nós sabemos também, como eu falei, os anticorpos nem sempre leem um livro. Então, a gente não pode ter certeza absoluta do que vai acontecer com aquele paciente se a gente libera incompatível. E talvez o que a gente precise mesmo é ter essa conversa para ver a gravidade do caso, né? Então, se for um paciente instável, eu sempre falo isso quando eu dou aula para os meninos, é melhor a possibilidade da reação do que a certeza de um óbito. Então, às vezes é melhor você fazer sim uma bolsa incompatível, mesmo por halo anticorpo, do que você deixar o paciente ir a óbito por uma anemia muito grave. E essa decisão é sempre conjunta e muito bem esclarecida, porque a informação do risco dessa transfusão vai ser sempre do HEMOCE, no caso, né, do serviço de hemoterapia, e a decisão sobre a gravidade do paciente vai ser sempre do médico. Então, nesse termo, a gente tem a assinatura do médico, do paciente ou do responsável pelo paciente e do hemoterapeuta, que pode autorizar aquela transfusão. Mas, realmente, a conduta é bem diferente, bem personalizada quando se trata de halo anticorpo. Tá bom, Ok, eu Lúcio? gostei da explicação. Obrigado, viu? Foi ótimo. Ana, mãozinha levantada. Bom dia a todos, meu nome é Ana Cláudia Peron, eu trabalho já há um tempinho nessa área, mas hoje em dia eu estou trabalhando para a América Latina, e essa pergunta do Lúcio, ela é extremamente interessante para mim por um aspecto. Como as pessoas, e às vezes, na minha experiência, alguns países, jogam todas as suas fichas nas provas cruzadas. Como as provas cruzadas passam a ter uma importância extremamente maior do que, por exemplo, a identificação de um anticorpo. E o perigo que isso pode ser, especialmente em casos como esse, como também já tivemos vários de anti-Diego B com efeito de dose, onde as provas cruzadas são absolutamente compatíveis. Então, a prova cruzada passa a ser a salvadora da pátria, muitas vezes. E eu falo isso especialmente para casos como o Lúcio, não é só o seu, no Brasil inteiro, na América Latina inteira eu vejo isso, o não acesso a um médico que saiba imunematologia. A pessoa que está na bancada fica abandonada, sabendo que pode estar cometendo um erro, sabendo que pode estar arriscando a vida de alguém, sem apoio. Isso, para mim, é uma das coisas mais doloridas. Eu já trabalhei em 3 bancos de sangue na minha vida, um que a gente tinha um suporte de pessoas que sabiam imunemato e outro que não. É absolutamente assustador, Lúcio. Eu acho que vocês são heróis, sabe? Vocês são muito heróis, vocês que têm que viver tomando decisões e não tem como saber, como ter acesso ao médico. Por isso eu vejo o Ruston, Denise, Carla e tantos outros médicos que são tão próximos das pessoas, dos que estão na bancada, eu fico assim emocionada. Parabéns para vocês. Ana, excelente colocação, que foi uma coisa que a gente falou na aula, mas não comentou depois, né? Esse anticorpo, naquele primeiro estudo, a gente ia ter uma bolsa compatível se a gente pegasse uma bolsa Luteran A positivo. Porque no primeiro estudo, a gente via claramente que o anticorpo tinha efeito de dose, e aquela hemácia que ela era Luteran A positiva, a reação tinha dado negativa. Então, muito cuidado em compatibilizar a bolsa sem ter certeza do que está acontecendo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar com essa ideia que a bolsa pode ser compatível e causa um prejuízo gigantesco no paciente, e trabalhar com a ideia que a bolsa pode ser incompatível e que aquela é a bolsa perfeita para o paciente, porque é um alto anticorpo. Então, esse joguinho aí de decisões diárias não é tão simples, né? Então, a gente precisa realmente ter um apoio. Às vezes, uma só pessoa não decide só. De vez em quando, eu peço apoio, mesmo que psicológico, para outros colegas, para decidir o que fazer de melhor para aquele paciente. Porque imunemato, e eu acho que todo mundo que está aqui sabe bem disso, é um desafio em todos os casos. E eu acho que essa é a beleza, né, da imunematologia,
eu acho que é mais do que a ciência, é a arte por trás do negócio, né? Eu sou uma apaixonada e eu sou muito grata de ter encontrado imunohematologia na minha vida, porque, sinceramente, eu não gosto de coisa chata, eu gosto de desafio mesmo, e a Imunemato dá isso para a gente todos os dias, né? E dá a possibilidade de fazer o melhor para o paciente. Então, eu acho que todos nós aqui somos muito felizes de termos encontrado nossa praia, né? Tá bom? Alguém quer mais fazer algum comentário, gente? A gente pode ajudar a enterrar aqui aquela história da bolsa menos incompatível, né? Pelo amor de Deus. Para libertar o Lúcio disso. Não existe bolsa menos incompatível. Isso. Então, a gente vai tentar trazer um caso de anemia hemolítica autoimune, que a gente vai discutir isso também, né? A gente cenas para os próximos capítulos. E eu queria agradecer a Vanessa por ter topado também né, Vanessa? Esse desafio. Eu estou desafiando meus meninos da Imuno aqui do Ceará, e eu sei que é um desafio bom, né? É um desafio que serve para a gente crescer junto como serviço. E como hemorragia, inclusive, nacional. Eu estou muito satisfeita com essa sessão, gente, não é por nada não, mas eu estou me sentindo, realizando um sonho aqui com vocês toda segunda-feira. Fico muito feliz mesmo. Obrigada a todos pela participação. A gente está deixando gravado. Oi, Ana. Desculpa, eu falei bom dia, ótima semana antes da hora. Pois pronto, gente. Pois boa semana a todos, bom dia a todos e até segunda-feira que vem. Tá bom? Tchau.